A partir de hoje, gente, a gente vai dar início aí ao nosso novo assunto, né? E a gente tá falando do livro 2, é claro, né? Então, a partir de hoje a gente vai começar a falar sobre a questão da Terra, especificamente falando, e a sua estrutura, né? Então, tem aí o tema, né? Terra, formação natural e clima. Esse é o tema, é claro, da unidade 3, da qual a gente vai trabalhar hoje, né? A partir de hoje. E é claro que quando ele começa a falar sobre isso, a primeira coisa que eu preciso entender é o seguinte: quando ele começa a falar sobre a questão da estrutura interna, formação natural do nosso planeta, ele está falando basicamente do processo que deu origem, né, a não só o nosso planeta, mas todos os outros planetas do nosso sistema solar. E é claro que a gente está falando aí diretamente do Big Bang, né, a grande explosão, também chamado por alguns, né, de Big Explosion. Mas o que acontece? O Big Bang, né, que foi essa grande explosão que deu origem aos planetas, quando ocorreu, ele não criou exatamente os planetas no formato que nós conhecemos hoje. Os planetas eles foram basicamente originados como grandes massas incandescentes, ou seja, grandes bolas de fogo, bem semelhantes ao que o Sol é hoje. Porém, gente, o que acontece é o seguinte: o nosso planeta, assim como os demais, passou pelo processo de resfriamento ao longo dos anos. Esse resfriamento fez com que não só a Terra, como os demais planetas, né, acabassem ganhando características específicas, né, acabassem passando por algumas transformações. Essas transformações foram vitais para transformar os planetas no que eles são hoje, de fato e verdade. E o nosso planeta, o planeta Terra, para ser mais específico, né, ele teve, digamos assim, um privilégio muito grande dentre os demais, porque o nosso planeta ele está numa posição ah, muito boa em relação aos demais planetas. Isso porque, como nós somos o terceiro planeta dentro do sistema solar, né, lembrando aquela sequência: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, o que acontece? O nosso planeta ele ficou em terceiro na relação de distância com o Sol. Isso fez com que o nosso planeta ele nem tivesse uma quantidade de raios solares muito fortes, né, fazendo com que ele fosse inviável de ser habitado, né. Também é, foi possível também não ser muito distante do Sol, e sendo que ele se tornasse um planeta muito gelado, né? Então o que acontece? Nós estamos num planeta bem privilegiado, né, em relação à sua posição de acordo ao Sol. E ainda, né, para melhorar a nossa condição, a gente ainda tem, né, a questão básica de que o nosso planeta ele é envolvido por uma membrana, né, que a gente vai chamar de camada de ozônio. Essa camada de ozônio, ela gera para nós, né, um efeito chamado efeito estufa. Esse efeito é um fenômeno natural que faz com que, basicamente, o calor liberado pelo Sol ele venha para a Terra e ele fique preso no nosso planeta. E essa questão do calor, os raios solares, né, ou a irradiação, como vocês querem chamar, ela fique presa ao nosso planeta. Isso é muito bom porque é exatamente esse calor que faz com que as plantas germinem, né, que os seres vivos possam existir. Então, essa é uma característica bastante marcante quando a gente fala sobre a questão do nosso planeta. Mas, além dessa questão básica, né, de posicionamento e de formação, uma coisa que é importante a partir de agora é a gente entender que quando a Terra passou por esse processo do Big Bang, essa explosão, né, e teoricamente ela era uma massa incandescente e foi se resfriando ao longo dos anos, o que ocorre é o seguinte: o nosso planeta veio resfriando, né, ao longo do tempo, e esse resfriamento fez com que o nosso planeta ele acabasse criando camadas, né, bem semelhante a cebola, por exemplo, né? A cebola ela é dividida em camadas, ou
né? Muitas das vezes a gente também gosta de comparar, né, ao ovo, né, porque ele tem três camadas específicas. Então, o nosso planeta ele é dividido em várias camadas. Essas camadas, né, elas só são possíveis graças ao processo de resfriamento que o nosso planeta passou, né? E é claro que para falar sobre esse processo, eu preciso trazer para vocês observarem, né, essa imagem que a gente está vendo aqui na tela, né, que é a imagem do planeta, nosso planeta Terra. E para ser mais específico, a gente consegue perceber que existe vários aspectos dentro do mesmo planeta. Então você pode observar, essa parte mais azul é a parte visual, na qual nós estamos acostumados a visualizar. Essa parte a gente vai chamar de crosta terrestre, né? Por que crosta? Porque essa parte que a gente vai ter contato, né? A parte superficial do nosso planeta, né? A gente pode observar aí, né, mais amarronzado, né, o manto, né? E aqui a gente poderia chamar de manto externo, né? Essa parte mais alaranjada a gente chamaria de manto interno, né? E mais adentro a gente pode observar aí, né, essa parte mais amarela, né, amarelo mais escuro, a gente chamaria de núcleo externo. E essa bola bem amarelinha, claro, no centro de tudo, né, seria o núcleo interno. O que acontece? O nosso planeta ele tem essas camadas, e essas camadas elas representam basicamente os processos, né, que o nosso planeta ele vem passando de resfriamento. Então o que acontece? Esse resfriamento permite com que o nosso planeta ele tenha uma dinâmica interna. Essa dinâmica é responsável, né, por tudo aquilo que a gente conhece hoje. Então, por exemplo, a formação dos oceanos, a formação das montanhas, do nosso relevo no geral, né, são característicos dessa dinâmica, né, e da interação, né, entre cada uma dessas camadas. Então, só em observar essa imagem, o que a gente pode perceber aqui? A crosta terrestre é essa parte visual, né, que a gente consegue ter contato, né? Então a gente vai conseguir encontrar aí os oceanos, as montanhas, a vegetação, os seres humanos e os animais como um todo, né? O manto já seria a parte onde a gente vai encontrar, né, aquilo que a gente vai chamar de placas tectônicas, né? E eu peço que vocês lembrem desse nome, placas tectônicas, e se possível anotem, porque esse nome vai ser muito importante daqui para frente, tá certo? E mais adentro a gente consegue encontrar aí, né, o manto e o núcleo. Essa parte interna do manto, né, e esse núcleo, basicamente eles são formados de magma. O que seria o magma? O magma nada mais é do que a lava de um vulcão. Então, por exemplo, às vezes a gente assiste um filme ou um desenho, né, e sempre a gente vai encontrar aí, né, por exemplo, um vulcão entra em erupção, né? Aquele líquido avermelhado que sai de dentro do vulcão, que está pegando fogo, a gente chama de lava. E o que acontece? Dentro do planeta, essa lava ela é chamada de magma, tá? Então, dentro do planeta, a lava se chama magma, tá? Quando ela sai, né, quando ela é exposta ao ar, ela vai ser chamada de lava. E aí o que acontece? O nosso núcleo, o nosso manto, eles são compostos, né, por esse magma. E o que acontece? Esse magma ele é altamente aquecido. E esse calor, gente, exatamente para a gente trazer, eu estou trazendo isso aí para a gente lembrar do que eu falei do processo de resfriamento. Então esse resfriamento ele se dá de forma externa, ou seja, da crosta até o núcleo, né? Então você vai perceber que esse é o processo de resfriamento comum. Uma ideia para que a gente possa entender ou visualizar, né? A gente pode trazer dois exemplos basicamente. Um é o exemplo de um homem que cava um poço, né? Então ele está cavando ali um poço e tal. E daqui a pouco, quando ele está cavando um poço ou cavando uma fossa séptica, ele está cavando ali e daqui a pouco ele começa a reclamar do calor exaustivo naquele lugar.
Por que ele está reclamando do calor exaustivo daquele lugar? Na verdade, ele está reclamando porque quanto mais profundo você cria um poço, um buraco, uma fossa séptica, mais calor vai existir dentro daquele ambiente, né? Então, isso é normal. Por que vai ter mais calor? Porque ele está se aproximando ou chegando mais perto ah, do manto e do núcleo em si. É claro que não dá para chegar tão perto do manto, a gente vai explicar mais para frente, mas são algumas características para vocês entenderem. E a outra ideia, gente, para que a gente possa entender o resfriamento da Terra, imagine vocês, por exemplo, um prato, né, com a comida de neném ou uma papinha, né? O que acontece? Né? Um mingau. Você faz a comida, aquece no fogo, cozinha e tal, e coloca ele no prato para ser servido. Quando o neném ou a criança vai comer aquela papa, aquele mingau, o que acontece? Ele nunca vai poder comer do meio para a borda. Por que ele não pode comer do meio para a borda? Porque o meio, o centro do prato, está muito quente. Então o que acontece? Ele começa a comer das bordas. Por que das bordas? Porque na borda do prato vai estar resfriado, né? Ou seja, vai estar frio. Então ele começa da borda, depois ele vai entrando, né, seguindo essa circunferência do prato, até finalmente chegar no centro, né? E por que isso? Porque aí ele vai encontrar um calor que vai se resfriando, dissipando progressivamente, tá bom, gente? Então, basicamente, a gente vai encontrar, né, o nosso planeta passando por essa característica ou essa dinâmica, ok? Então, vamos lá, pessoal. Continuando aqui, né? Então, a gente vai encontrar aqui, né, a estrutura dos nossos assuntos daqui para frente. Então tem aí, ó. Nesse capítulo a gente vai encontrar a estrutura interna da Terra, a crosta terrestre, os fragmentos e movimentos, né? Os minerais e as rochas, a questão do vulcanismo. O vulcanismo, como eu falei agora há pouco, é a questão da formação de vulcões, né? Os terremotos e por último ele vai trazer aí questão ambiental e extrativismo mineral, né? Ou seja, todos os pontos que vão ser colocados nesse nosso capítulo, eles vão estar falando sobre a questão da dinâmica interna do nosso planeta, né? Então, para iniciar, né, a gente vai trazer ó, a formação da estrutura interna da Terra, e aí ele começa, né? Como a Terra está estruturada internamente? Qual a composição das camadas internas da Terra? O nosso dia a dia é influenciado por elas? Como? Perceba que são questionamentos importantes para se pensar, se relevado, porque na verdade ele quer saber, né? Ele traz aquele princípio, né? Qual é o real funcionamento do nosso planeta? Né? Como ele foi organizado? Ou como ele se organiza? Como ele funciona? Né? Então ele vai trazer, ele fala sobre isso e ele já traz uma resposta, né? Aqui abaixo. Ele diz aí, ó, o planeta Terra está organizado em estruturas interna e externa. Ou seja, ele já está trazendo, né, uma parte do nosso planeta, ele funciona internamente e outra parte externa. Então ele traz aí, ó, estrutura interna da Terra organizada em camadas que originam os fenômenos endógenos. Primeiro, camada, como eu falei para vocês, a gente pode assemelhar o nosso planeta, né, a uma cebola. Então, o nosso planeta basicamente ele é dividido em três camadas, né? A crosta terrestre, o manto, que ele vai ser dividido em manto superior e inferior, né? E o núcleo, né? Que a gente vai chamar de núcleo interior e inferior. Essas três divisões, né? Elas vão mostrar basicamente como a Terra é. Por isso que ela é dividida em três camadas. Mesmo que o manto e o núcleo, né, tenham subdividido, né, em duas áreas, mas o manto continua sendo o mesmo e o núcleo continua sendo o mesmo. Então são três camadas, tá? Então tem aí, ó, camadas que originam os fenômenos endógenos. O que são fenômenos endógenos? Os fenômenos endógenos nada mais são, gente, do que os fenômenos que ocorrem dentro do nosso planeta. Então, todo fenômeno que acontecer dentro do nosso planeta, né, ele é chamado de fenômeno endógeno, ou seja, ele vai estar na parte interna, né, das crostas terrestres. Perdão,
na parte interna, né, das nossas camadas, tá certo? Seja ela o manto, seja ela o núcleo, ou seja a interação entre, por exemplo, a camada da crosta terrestre e o manto, por exemplo. Né? E aí ele também traz, ó, a estrutura externa também está organizada em camadas que originam fenômenos exógenos, ou seja, fenômenos exógenos são fenômenos que ocorrem, né, fora da Terra, ou seja, eles ocorrem não dentro das camadas, mas ele ocorre, por exemplo, acima da camada. Que camada seria essa? São fenômenos que ocorrem basicamente na nossa camada chamada crosta terrestre. Então essa é a ideia. Então, por exemplo, quando a gente observa uma montanha, uma depressão ou o oceano em si, todas essas formações elas vêm exatamente da dinâmica interna do nosso planeta, ou seja, elas são formadas através daquilo que a gente vai chamar de fenômenos endógenos. Né? Esses fenômenos endógenos, ou seja, fenômenos que estão dentro do planeta, tá? São responsáveis por essa organização. Tá? Já os fenômenos exógenos são aqueles que ocorrem fora. Por exemplo, quando a gente estuda geografia, a gente acaba aprendendo um ditado que já é um ditado popular, mas a gente acaba adaptando, né? Que se chama água mole, pedra dura, quanto bate até que fura. Na verdade, na geografia, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que gera a erosão. Né? Erosão é um fenômeno exógeno, ou seja, é um fenômeno que ocorre para além das placas tectônicas, tá certo? Aí tem aí, ó, esses dois fenômenos influenciam as características físicas e ambientais do nosso planeta, caracterizando as diferentes formas de uso e ocupação do espaço geográfico. Ou seja, é graças a essa dinâmica que a gente consegue compreender como o nosso planeta de fato e de verdade funciona, né? E como, né, de que modo as características entre essa interação dos fenômenos endógenos e exógenos acabam influenciando na nossa vida e no nosso dia a dia, tá certo? Então, gente, eu vou parando a aula por aqui, tá bom? Dá uma lida no assunto, dá uma olhadinha, anota os termos que vocês têm dúvida, tá certo? Na próxima aula a gente sana aí as dúvidas existentes, tá bom? Gente, um abraço. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Beleza, gente? Valeu, pessoal. Fui.